Enquanto Flávio, na sua entrevista com a gente lá no Quinto, falava que para o Brasil dar certo, temos que proteger e valorizar os nossos verdadeiros heróis, professores. É preciso mudar a mentalidade dentro e fora da sala de aula, garantir respeito a esses profissionais, criar condições para que a juventude tenha um futuro próspero. Enquanto o Flávio fala isso, o que é que o Lula está fazendo? Brasil zero. Pela primeira vez, MEC deixa 45 mil deficientes visuais sem livros didáticos no início do ano letivo. Olha como Flávio cuida da educação. Olha como Lula cuida. Cerca de 45 mil estudantes pelo país estão começando o ano letivo hoje, precisando lidar pela primeira vez com a falta do material adaptado. Entidades de decisão política, não orçamentária, e alertam para o déficit cognitivo irrecuperável. A atleta diz, né? Saudade do governo Bolsonaro. A prioridade de Lula é gastar bilhões com publicidade para tentar melhorar a imagem do governo. Quando é para gastar com educação, é o gasto que não é para ensinar. É o gasto que é para tentar, né? Comprar o voto. Isso coloca aqui, né? Alfabetização em tempo integral perdem dinheiro enquanto o governo Lula prioriza o pé de meia. Pé de meia dinheirinho o cara recebe, né? Aí gasta do jeito que quiser. O pé de meia tem dinheiro agora para educação, né? Para alfabetização. Ai. Esse é o governo Lula. Tu vê a diferença, né? É isso que vai estar na urna em outubro. Então, quando o Flávio fala, poxa, de um lado é o caminho das trevas, do outro é o caminho da prosperidade. O Flávio não tá sendo errado. Ele não tá aumentando. Não é uma lacrada. O cara tá sendo realmente assim, né? Objetivo. Essa aqui eu vou dar play no áudio. Curtiu aqui. Uma das falas dele. O Brasil tem as maiores riquezas do mundo. Tem tudo para ser grande de verdade. O que falta é tirar quem tanto atrapalha o nosso país. E essa hora já chegou. Vamos mudar o Brasil. Não, não é aquele não. É esse aqui, ó. Vai falando de riquezas, Brasil. Tirar essas amarras regulamentatórias. E, para construir a verdadeira soberania nacional, precisamos tornar o Brasil independente em áreas estratégicas e naquilo que for possível fechar as melhores parcerias geopolíticas. A missão é pragmatismo com valorização e fortalecimento do Brasil. Escute agora isso aqui. Acho que a pandemia teve um aprendizado nisso. Quando, pelo menos assim, a minha percepção, né? Quando você vê que para você produzir uma vacina, você necessita de um insumo de um país, você precisa da mão de obra de outro, você precisa da expertise de outro, e não necessariamente esses países têm um alinhamento geopolítico com você, você percebe que você está dependente, que a sua soberania está dependente dos interesses políticos de outros países. Então a pandemia foi um aprendizado nesse aspecto, porque todo mundo depende da China. E você sempre com aquela pergunta, né? A China, ela está preocupada com a saúde mundial ou foi uma oportunidade que ela enxergou? Muitos acusam até de ter criado propositalmente, enfim, para ganhar uma vantagem competitiva perante o mundo, para ganhar alguns trilhões de dólares, enfim. Depois, após a pandemia, sem dúvida alguma, essa coisa inegável, a China passou a ser um player muito mais importante ainda do que já era antes da pandemia. Então, essa questão de soberania, globalmente falando, o Brasil no cenário mundial, a gente tem um oceano de oportunidades. Veja que quem postou esse recorte, dando destaque à importância, né, de ter uma agenda em busca da soberania nacional, foi o próprio Flávio. O próprio Flávio, ele fez questão de falar isso. Uma pergunta. Ele vai responder 1000 perguntas, mas ele quis fazer um recorte para falar, gente, olha só, soberania nacional é um assunto importantíssimo. E ele explica por quê. Ele fala por que a gente tem que investir em algumas áreas estratégicas. Vai ficar dependendo dos outros? Ele cita o exemplo da pandemia. Já pensou? Não, pera aí, cara. Pera aí. Enquanto o Flávio tá falando isso, tu não vê isso da boca do Lula, né? Tu viu lá como foi na época do tarifaço, a soberania nacional. Aquele papo maluco, puramente lacrador da turminha da esquerda, só pra lacrar. O Flávio tá falando isso. Não tem mais ninguém. Tu viu o Caiado falando de soberania nacional? Tu viu o Ratinho Júnior? Tu viu o Zema? Tu viu Eduardo Leite? Tu viu quem mais falando de soberania nacional? Aí você vê, ó. Financial Times. Alternativas europeias, a Visa e Mastercard são urgentemente necessárias, afirma chefe do setor bancário. As empresas de processamento de pagamentos dos Estados Unidos são responsáveis por cerca de 2/3 das transações com cartão na zona do euro. O que o Financial Times está discutindo? Soberania. Soberania econômica. E não depender de outro país. A Europa passou a enxergar a Visa e Mastercard como risco sistêmico, porque entendeu algo básico. Meios de pagamento são infraestrutura crítica. Dependência externa só parece eficiência até o dia que vira instrumento de pressão. A Faria Lima ainda está estacionada na pauta do ajuste fiscal, enquanto o mundo reorganiza o controle sobre sistemas essenciais. No Brasil, esse debate sequer avança. Qualquer menção ao tema é rapidamente tratada como heresia econômica. Quem está tratando sobre isso é o Flávio. Como é que a Faria Lima trata o Flávio? Quem é o candidato que a Faria Lima queria?
Tem como não, velho. Gente, isso daqui é apenas uma das revistas mais famosas do mundo, né, do âmbito econômico. A Financial Times e The Economist, as duas maiores, falando da importância de soberania, que é a soberania econômica. Você conseguir realmente gerenciar os seus meios de pagamento. Dinheiro ir e voltar é muito importante. Vai ficar dependendo dos outros? Se o Trump der a doida, se o próximo presidente der a doida, acontecer qualquer coisa, ia fazer o quê? Quem é que tá falando de soberania nacional do Brasil? É o Flávio. São as pautas da nossa era. Teve aí a eleição no Japão agora, a Saiki, sei lá, da primeira-ministra. Bicho, passou o trator, mais de 350 cadeiras, o parlamento tem 460 e pouco, se não me engano. Meu Deus do céu. Passou o trator. Pauta central dela, soberania, reindustrialização. É o que Flávio tá falando. O único nome da direita que vem compreendendo as pautas, né, desse novo mundo que a gente tá inserido é o Flávio Bolsonaro. Com a jovem liderança da direita conservadora, Marion Marechal, preocupações na Europa são muito semelhantes às do Brasil. Insegurança, agenda woke, ativismo judicial. Ele ouviu muito sobre problemas de perseguição judicial na França. E o Eduardo complementa uma das maiores lideranças da direita francesa e europeia. Marion, ela é sobrinha da Le Pen e levanta bandeiras pela ordem, redução de criminalidade, controle de fronteiras, sem medo de expor os temas mais sensíveis, impactantes, né, para a cultura ocidental. Além desse encontro, lá, tem bastidores. Tanto, naquele ali nem tanto. Agora esse aqui tem bastidores melhores. Lideranças da Europa convergem que o Brasil será mais estratégico do que nunca em áreas sensíveis, como energia, segurança alimentar, minerais raros. Não vamos preparar um plano de governo, vamos apresentar um projeto de longo prazo para o Brasil. Fale que existe alguém que tem um apoio mais racional à candidatura do Flávio do que eu e fale miseravelmente. O que eu tô falando aqui? Tem 2, 3 anos, né? Os meninos do Kita até botou na capa da entrevista com o Flávio, né? Qual é o plano? E como quem pergunta, qual é o plano? Tá aí, bicho. É o que eu peço, é que eu quero um projeto de país, de nação. Entender. Somos um país, não é só o governo. Não. Temos que consertar a nação como um todo. E aí o Flávio se encontrou com Alexandre Del Valle, PhD em Geopolítica, Alexandre Pessey, do IFP, que é Instituto de Formação Política, e Thierry Mariani, ex-ministro de Transporte da França e deputado europeu. Flávio ouviu deles diversas coisas, sobre diversos assuntos diferentes, inclusive críticas, né? A turminha liberal, eu sei disso. Deixarei para depois o Arthur falar disso em um pouco mais de detalhes. Mas eu sei que nesse encontro aí, o que o Flávio achou mais interessante, uma das coisas que ele achou mais interessante, foi nesse bate-papo com o Thierry, com o Alexandre, o PCI, explicando o que é o IFP. Esse IFP é um instituto, é como se fosse uma formação, uma escola de formação de líderes e lideranças políticas. E não é um instituto que está dentro de um partido político. Seria mais ou menos, porque assim, só para citar uma coisa que vocês já devem ter escutado falar, porque a gente comenta em vídeo, como a Heritage Foundation. A Heritage está bem próxima, é porque nos Estados Unidos só tem 2 partidos, né? Ou é democrata ou é republicano. Tem mais de 2 partidos, eu sei. É porque assim, com chance mesmo de levar, é democrata ou republicano. Aí tem as alas. Mas isso daqui, gente, trabalha com todos os partidos da direita da França. Formando pessoas, sabe? Trazendo conteúdo mais denso. Auxiliando para você realmente ter políticos que consigam gerir o Estado. O Flávio viu, entendeu, falou, cara, dá pra trazer isso pro Brasil, e ele ouviu que, cara, dá pra trazer. Não é trazer esse instituto, mas a forma como ele funciona e trazer pro Brasil. Assim, ele tá tendo a oportunidade de ver como funciona um movimento político de direita realmente organizado, ouvindo da boca de quem gerencia, quem faz, quem já entregou o resultado, já colocou em prática, e falou, cara, ele tem que levar isso pro Brasil. Flávio também se encontrou com o bilionário, ele não colocou, mas estou falando para vocês, Vicente Baloré. Não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele. Aquele cristão ali não foi à toa, não. Também tem fofocas. Uma pessoa incrível e grande referência na França. Deus tem colocado em minha vida pessoas que eu nunca imaginei conhecer, que podem fazer ainda mais para impactar positivamente a vida de milhões de pessoas pelo mundo e, claro, também no Brasil. No futuro, não tão distante, excelentes notícias para os cristãos brasileiros. Esse cara, pensa num mega empresário, bilionário, mega empresário. É aquele cara que se pegar o telefone, liga lá pro dono da Louis Vuitton e vai atender. Faz parte. É aquele métier no Brasil, quando você vê aqueles eventos tipo grupo sério, a galera se conhece. Esse é realmente a manda-chuva. É um cara que ganhou muito dinheiro lá atrás. E depois, cara, falou, bicho, não dá pra ser assim, né? A gente tem que tomar um lado. E aí, na conversa que teve com esse cara, o cara perguntou pro Flávio, você acredita em Deus, né? Ele falou, eu sou cristão, sim, acredito em Deus. O cara falou, pô, tem que falar isso aí, velho, isso é importante, sabe? Hoje em dia aqui na França, a galera tá entendendo isso, os políticos aqui na Europa estão entendendo. A gente tem que deixar claro, pô, nossos valores, sabe? A nossa linha de o que a gente acredita, o que a gente defende. Aí ele falou isso pro Flávio, falou assim, pô, né? Então eu vou falar. Onde eu for, vou falar. Ele falou,
cara, a gente não pode ter vergonha de falar isso. E esse cara hoje, obviamente ele segue com os negócios dele, mas ele também, hoje, é um daqueles empresários. Não tem aquela turma da esquerda, tipo, sei lá, o Soros. Ele não vai fazer o que o Soros faz. Mas ele é um cara que compreende que a fortuna que ele tem também tem que ser usada para o bem. E esse é um cara que já foi perseguido pela justiça. Ele contou pro Flávio algum desses episódios. Ele também tem pés na parte de mídia, de comunicação. Contou algumas coisas pro Flávio também. E o Flávio pôde ver, né? Conversar com alguém que realmente, sim, tem cacife. Tem cacife. Flávio também esteve na TV francesa. Ou TV mais à direita. No Brasil tem, né? Na Globo Flávio não tem espaço. Mas tem espaço internacionalmente. Vendendo, sabe? O seu peixe. Criando toda uma imagem. Importante. Estadista. Pra quando chegar ao poder, não ser aquela gritaria como era contra Bolsonaro. E a gente não sabe nem como se defender, não sabe nem quais são os canais, né? O Flávio tá criando toda uma rede de contatos. Primeira coisa que tentarem fazer contra ele, aperta um botão, tem com quem falar na França, e possui vários eurodeputados que podem levar para o Parlamento Europeu, tem os seus contatos em Portugal, tem contatos no mundo árabe, contatos agora nos Estados Unidos, e a coisa tá crescendo. Foi lá defender o Jair, falou também no Macron, meteu o pau no Macron. A direita francesa já gostou do cara, né? Flávio Bolsonaro dispara contra Macron, disse que irá resgatar o Brasil. Andou diz ao canal CNews que o presidente francês vai ao Brasil para tirar fotos abraçando árvores e criticar Bolsonaro apenas por motivação ideológica. Outro trecho aqui, né? Flávio Bolsonaro, sobre a candidatura à eleição presidencial brasileira. O Brasil deve ser salvo com propostas modernas. Também no jornal impresso. Maria. A máquina, esse cara. Tá ali a foto do nosso queridíssimo Jair.